Nós começamos a gravação. Olha, hoje um dia muito especial, né? Um dia muito especial que vai ser um dia dedicado para conversarmos sobre um dos maiores juristas, eu acho, do último século no Brasil, né? José Souto Maior Borges, uma pessoa que eu tive a possibilidade de ser aluno dele no mestrado na Faculdade de Direito do Recife, na Universidade Federal de Pernambuco. Também fui colega do professor Souto Borges na Procuradoria do município do Recife. Eu também fui procurador do município do Recife, tive a possibilidade de conversar muitas vezes com ele, sabe, Paulo? E ele, professor Souto, me marcou em algumas oportunidades, vou só dizer duas para você, para mostrar a importância dele na minha vida. Eu, antes de fazer a defesa da minha tese de doutorado, lá na Universidade Clássica de Lisboa, estava muito ansioso, não é? E fui até a casa de vocês, a casa do professor Souto, ali perto do Campo do América, né? E disse, professor, o meu orientador é o Marcelo Rebelo de Souza, que é atual presidente de Portugal, né? Estou nervoso. Existe Saldanha Sanches, outros professores de direito tributário, o que é que o senhor me orienta? Aí Paulo, sabe o que é que ele me disse? Disse, Hélio, eu tenho uma orientação boa para você. Disse, qual é, professor? Quando você for começar a apresentar a sua tese, chega e diga o seguinte, eu estou aqui tranquilo, não estava nada tranquilo, mas eu estou aqui tranquilo porque o professor Marcelo Rebelo, chegando aqui o Joaquim, porque o professor Marcelo Rebelo jamais me permitiria chegar até a tese de doutorado se ele não estivesse convicto de que eu seria aprovado. Então, muito obrigado, professor Marcelo, por confiar em mim. O professor Marcelo Rebelo começou a rir, sabe? Então, aquele clima pesado da tese de doutorado, ele diminuiu um pouco, né? Exatamente pela orientação do seu pai, do professor Souto. E outra vez, ainda no mestrado, eu estudando muito, ele chegava para mim e dizia, você lê muito errado. Você deve ler diferente. Mas quem, professor? Ele falou em Heidegger, Hegel, e ele falou de um cara que eu nunca tinha ouvido falar, Karl Popper. Karl Popper. Ou seja, o pensamento científico, ele é caracterizado não pela certeza, mas pela possibilidade de refutação. Hoje em dia, eu acho que esse ensinamento do professor Souto, ele merece ser muito cultivado, né? Porque o contraditório, como dizia ele, não é apenas dar ao outro o direito de falar, mas dar ao outro o direito de ser escutado. Faz toda a diferença. Quando eu entro hoje em uma audiência, Paulo, eu penso o tempo todo nisso que o professor Souto falava, né? Que o contraditório não é apenas dar ao outro o direito de falar, mas é dar ao outro o direito de ser escutado. Né? Então, Paulo, muito obrigado por estar aqui. Eu vou falar muito pouco, agradecer a todo o pessoal que está chegando. Né? E você com a palavra, Paulo. E aí, fala um pouco sobre o seu pai, sobre o autor de obras clássicas e sobre o professor, que o professor Souto foi e ainda é. Muito obrigado, Paulo. Você com Bem, a palavra. muito boa tarde, professor Hélio Oren, demais presentes aqui nesse grupo de estudos, né, professor? Acho que é necessário aí não só Grupo de pesquisa. o agradecimento inicial em nome da família, né, Souto Mel Borges, enfim, pela iniciativa do senhor, do Instituto de Advogados de Pernambuco, né, da sugestão feita pelo Eric, do nome de Dr. Souto, né? Acho que é importante a gente relembrar a memória, né? Mas principalmente os ensinamentos que ficam, né? Porque são tantos, né? E que tantos outros podem tirar bom proveito deles, né? Que realmente seria um desperdício a gente deixar de lado aí, principalmente toda a obra. Então a gente agradece pela oportunidade também de relembrar essa obra e de eventualmente fazer com que quem já conhece volte a consultar, quem não conhece tenha um primeiro contato, né? Eu estou longe de ser um filósofo, né? Que eu acho que talvez seja a principal característica aí da formação acadêmica dele, pelo menos eu até devo fazer essa advertência inicial, né? Que eu não quero de maneira nenhuma parecer egocêntrico aqui, mas como eu fui chamado para falar sobre ele, inevitavelmente eu acredito que a impressão mais genuína que eu possa passar para vocês é realmente a de filho, né? A ótica na condição de filho, mas que sabedor ali, até por ser da mesma área, da dimensão da produção dele, né? Então, inevitavelmente, invariavelmente, aqui vou passar por
contextualização de ordem pessoal, né? Mas, tomando por base aqui o roteiro que o senhor sugeriu, professor, começando aqui pelo homem, né? Eu posso dizer o seguinte: meu pai era um homem, numa primeira impressão, um tanto introspectivo, né? Até pelo próprio aspecto intelectual, né? Ele era realmente um sujeito voltado para os estudos, né? Vocacionado até, eu diria, para a atividade de pesquisa científica mesmo, né? Não só profissional, advocatícia, mas principalmente científica, porque tudo que lia, todo objeto de estudo que pegava para estudar, ao qual ele se dedicava de maneira exauriente, né? Pegava toda a bibliografia existente sobre o tema e somente depois de ler tudo, ou pelo menos tudo que ele entendesse de mais relevante, ser mais relevante, é que ele emitia ali o seu juízo, né? Era muito criterioso também com qualquer tipo de juízo a priorístico, né? Sem maiores cuidados, né? Então ele tinha muita preocupação com a profundidade, eu acho, antes de tudo, né? Mas ao mesmo tempo, a despeito dessa introspecção, ele era muito carinhoso, né? Tanto com a família quanto com a esposa, principalmente com os amigos, né? Eu acho até que nos últimos tempos as pessoas se queixavam muito porque ele não estava indo mais aos congressos, né? Primeiro começou indo a poucos congressos, cada vez menos aos congressos, e depois selecionando um ou dois ali no ano, e depois não indo de maneira nenhuma, mas era porque ele se sentia verdadeiramente incomodado com a impossibilidade de dar atenção aos amigos de maneira devida. Então ele era um fã, na realidade, de petit comité, né, de reuniões nas quais ele pudesse dar a devida atenção a cada um, e nos congressos eu sentia que ele ficava, por mais que fosse um ambiente que ele tivesse muita vontade, até pelos anos e anos ali frequentando, ele se sentiu tanto quanto atordoado, seja pelo assédio, seja principalmente por essa impossibilidade de dar a devida atenção aos amigos que tanto ele gostava, né, que tanto ele prezava. Eu fui um filho temporão, né? Eu nasci depois de 12, 13 anos, respectivamente, de meus irmãos Ricardo e Maria Tereza, e ainda assim, depois de mim, veio Maria Isabel, 10 anos depois, que é 23 anos mais nova do que Ricardo, que é o mais velho, né? Mas o que eu lembro, e aqui não vai nenhuma reclamação, muito pelo contrário, né? Que eu sentia muita falta na escola, porque os pais dos meus amigos eram muito presentes nos esportes, indo levar na escolinha de futebol, enfim. E meu pai estava sempre estudando, sempre estudando. Era uma coisa que hoje eu sei reconhecer o devido valor, porque ele sempre, por outro lado, fez questão de sempre me levar e buscar no colégio, mas ao mesmo tempo não conseguia ter essa presença que me era mais sentida, porque eu vi os amigos dos colegas, os pais dos amigos, né, lá na escola, e ele um pouco mais ausente, mas porque sempre voltado para a atividade de estudos, né? A lembrança que eu tenho dele é sempre ou no escritório, ou na biblioteca, ou no quarto, principalmente, né? Ele sempre tinha um ritual muito certo, diário, que como eu peguei um período dele em vias de se aposentar e depois muito mais aposentado, né? Depois de se aposentar da Procuradoria, principalmente, o ritmo era sempre, acordava muito cedo, cuidava do jardim, cuidava dos cachorros, tomava café, voltava para a cama para ler alguma coisa, tirar uma soneca e ir para o primeiro turno de trabalho. Saía, almoçava, voltava para ler alguma coisa, tirava uma soneca e ia para o segundo turno de trabalho. Então, dormia muito cedo e sempre, pelo menos nessas 3 oportunidades diárias, de noite, novamente antes de dormir, voltava a ler alguma coisa, e sempre os livros ali, principalmente de filosofia, muito presentes, né? A leitura técnica tributária era uma leitura que eu vi ele fazer muito mais
ao longo do dia como parte do trabalho mesmo, né? Talvez até influenciado aí pelos ensinamentos de Becker, né? Vivia do direito tributário e não para o direito tributário, né? Então, a lembrança que eu tenho era dele sempre estudando, e minha mãe também fala muito isso, que o noivado dela foi muito com ele estudando. Então, era uma coisa que ele trazia desde muito jovem, né? Ele ingressou na procuradoria muito novo, né? Aos 24 anos, onde teve a responsabilidade de criar a Secretaria de Assuntos Jurídicos da capital, né? A Procuradoria do Recife aí tem status de secretaria. Aos 28 anos foi chamado pelo governador Cid Sampaio para ser o secretário de Estado mais novo, já nomeado até aquela época, né, na pasta de administração, quando a pasta englobava a pasta de fazenda. Posteriormente, até o vice-presidente Marco Maciel veio a ser indicado com 26 anos, mas ele sempre sempre se sobressaiu desde muito jovem, né, exatamente por conta dessa capacidade de estudo, que era uma capacidade que, apesar de ser muito bem na teoria, não deixava de sempre ter o cuidado aí de aplicar essa teoria na prática, né? Então, até pela própria demanda do concurso de procurador, né, pela atuação como advogado, porque sempre teve escritório, num primeiro momento lá até com o professor Roberto Magalhães, né? Depois sempre teve o escritório próprio ou com outras sociedades, mas era, enfim, um amante do campo e da cidade, né? Sempre teve a pretensão de ter o seu refúgio no campo, tentou inicialmente numa fazenda em São Joaquim do Monte, um projeto que não deu certo, teve muitos problemas lá. Depois, na sequência, ele veio a tentar um chalé lá em Gravatá, mas não conseguiu espaço para plantar o que queria, junto ao hotel lá, e aí terminou vendendo o chalé, comprou alguns lotes ali em Aldeia, que eu acho que no final da vida foi onde ele mais se encontrou, né? Que ele queria, o projeto era de ter a casa do campo da Elisa ou a cabana do Conrad Lorenz, né? Na Floresta Negra, né? Acho que é assim que a gente brincava com ele, né? E em Aldeia ele foi onde mais próximo ele teve esse projeto de vida aí, construiu uma casa bonita lá e chegava a ser curioso, porque ele pegou 3 lotes lá, um lote inteiro fez a casa e na sequência foi do projeto para a casa subindo e a gente sem entender, porque era uma casa relativamente grande, mas só com 2 quartos, porque não era nem que ele não quisesse a família perto, né? Que realmente a ideia era, na cabeça dele, o foco era muito ter o quarto dele, o escritório e um quarto ali para quem eventualmente estivesse lá e só. Então, terminou que foi na floresta, na reserva de Mata Atlântica, em frente a essa casa, né? Que fica ali no condomínio Casa Grande Aldeia, né? Quilômetro 14 ali de Aldeia, que a gente, inclusive, depositou lá os restos mortais dele, porque era onde ele se realizava, né? Na esquina da Boemia lá, a gente se reunia lá com a família toda e acho que foi um dos lugares onde ele foi mais feliz e, de certa forma, conseguiu concretizar esse projeto, né? Da cabana no campo, né? Ele também foi um leitor voraz, né? Como eu já salientei aqui, mas principalmente de biografias, né? Fidel, Che Guevara, Einstein, Churchill, até mesmo Hitler, né? Ele sempre gostou de ler biografias de personalidades e é curioso como o preparo, né? Eu tive a oportunidade de visitar ali o Museu Van Gogh lá em Amsterdã e
perceber, né, eles salientam isso na visita guiada, como Van Gogh tinha problema em desenhar as mãos e os pés, né, no começo da carreira. E com o treino foi aperfeiçoando e proporcionalizando em dimensões mais condizentes com a natureza humana as extremidades, né? E da mesma forma, a gente acha que parte disso é vocação, né? Mas ele tinha muito treino, muita prática, né? Muita dedicação a qualquer ofício, né? Ao qual se destinasse a fazer, né? Ele estudava a retórica dos discursos para poder ter uma oratória boa durante as falas nos congressos. Então sempre começava com um silêncio para chamar a atenção da plateia, né? Ia numa crescente, e aí tinha o ápice, ou encerrava com o ápice, ou realmente tinha o ápice e depois dava uma queda e seguia de maneira mais tranquila para o encerramento, né? Mas era tudo muito estudado, muito preparado, né? Ele não gostava de chegar em nenhum lugar sem que tivesse muito preparado para falar, né? Se ele não tivesse condições de falar e de se preparar da maneira como ele entendia devido, ele simplesmente declinava do convite, né? Não gostava de eventos próximos, não gostava de... Ele pedia, sei lá, 45 dias para pareceres, né? O que hoje é impensável, né? Qualquer cliente está ali no seu calcanhar ali com no máximo, né? 15 dias, 30 dias. Ele pedia 45 e entregava com 90 e ainda complementava com 180, sabe? Porque era muito perfeccionista, né? Na emissão dos seus pareceres. E, enfim, do âmbito pessoal ainda, eu acho que dá para destacar o gosto pela sinofilia, né? Desde muito novo, ele começou com os cães da raça Fox Terrier, pelo de arame, piquinês, muito pouco, né? Foi mais o Terrier realmente. E depois os filas brasileiros, né? Que realmente representaram aí maior período de criação de cachorros da parte dele. Ele foi também juiz de exposições de animais e chegou a participar de uma dissidência do Kennel Club, né, chamada CAFIB, que era o Clube de Aprimoramento do Fila Brasileiro, porque o Kennel Club, segundo ele, estaria misturando os dogs alemães pretos com os filas, e aí o fila ganhava tamanho, mas perdia temperamento. Então chegou a escrever artigos também sobre o tema, dizendo que o fila podia ser tudo menos preto, enfim. Era um estudioso não só de temperamento, né, de cães, como também do fenótipo, né? Era muito voltado a esse aspecto nas exposições de animais, né? Além da sinofilia, eu acho que a gente pode destacar também aqui o interesse por botânica, né? Por plantas. Ele tinha, como eu falei, aí começava o dia dele mexendo com planta, com terra, né? E tinha um amigo, assim eu posso falar, né? Que era o seu Bill, que era dono da sementeira lá em Nova Descoberta, com quem ele passava manhãs inteiras de sábado conversando e comprando plantas, né? E recebendo ensinamentos de seu Bill ali, que ele devia ser um dos homens mais inteligentes que ele conhecia, mas que era analfabeto, né? Então, sempre teve aí essa amizade também muito bonita com o seu Bill. Nutrição foi um dos temas que ele mais interessaram, né, nos últimos anos de vida, porque ele passou a ler alguns livros, sei lá, Sugar Blues, que era a melancolia do açúcar, né? Começou a se preocupar, sempre teve, na realidade, essa preocupação, nunca foi uma pessoa de excessos, né? Sempre tomou ali sua dose de uísque, sua long neck, mas dificilmente passava de uma, né? Nunca passava de duas, então era muito comedido nesse aspecto e
Uma curiosidade é que ele adorava novelas, né? Principalmente as novelas das 18 horas, né? Que eram mais leves, né? E parava tudo para assistir sempre que possível, né? Como parte aí do ócio digno, né? Isso é um aspecto que meu irmão Ricardo salienta bastante nas homenagens que fez a ele. Ele gostava muito do que ele chamava de besterol, né? Adorava ir no barbeiro e pegar uma revista do tipo Caras, porque ele se dedicava tanto à leitura de livros técnicos com profundidade, né? Que as poucas oportunidades que tinha de pegar alguma coisa mais leve, ele se atracava com a revista daquelas e aí ia ver foto e saber das fofocas do mundo artístico, era engraçado, né? Mas, dentre as amizades aqui, a gente pode mencionar Becker, né? Geralda Taliba, professor Paulo Baus Carvalho, Isabel Dese, Sacha Calmon, José Roberto Vieira, que é professor da Universidade Federal do Paraná, né? Muito católico como ele, professor Carrasa, o André Foloni, Humberto Ávila, enfim, muitos amigos realmente no Recife, mas muitos também no eixo Rio-São Paulo, por conta, obviamente, da atividade, né? A casa da Ferreira Lopes, inclusive, era o seu templo, né? De certa forma, porque mereceu, inclusive, uma citação à parte, um capítulo exclusivo no Carnaval Tributário, né, de Beck, a história da compra da casa, né, o diálogo com minha mãe, Terezinha, aquele era extremamente devotado, né, e foi onde ele viveu a maior parte da vida, né, porque lá criava os cachorros, lá cuidava das plantas, lá ele tinha a biblioteca dele, lá ele tinha os livros e aquelas cestas gigantescas, né, de 4 homens para carregar de samambaias, avencas e chifre de veado, enfim, acho que a casa também teve um papel muito importante no estilo de vida que ele terminou por ter aí ao longo dos últimos 50 anos de sua vida, que foi o tempo que aproximado que passou na casa da Feira Lopes. Né? Hoje a casa foi vendida no ano passado, depois do inventário. Né? Tivemos aí também alguns episódios de possível ida para a magistratura, né? Talvez mereça um destaque também. Ele chegou a ser indicado, né, para o TJ num passado mais longínquo, ainda muito novo, porque era filho do desembargador Disseu Borges, que era um desembargador que fez carreira no criminal, curiosamente não foi do tributário, mas já se destacava como assessor, né? Ele não chegou a ter uma atuação direta no tribunal, porque meu avô era muito cioso dessas questões. Meu avô morreu há muito tempo, não cheguei a conhecer, mas pelo menos é o que eu escuto dele. Mas ele tirou férias, alguma coisa desse tipo, de um assessor, e por conta disso, o pessoal ficou sabendo da atuação dele, estava se destacando, já aprovado no concurso da Procuradoria, mas fato é que não foi adiante. Na sequência, no TRF, foi indicado novamente, terminou ingressando o ministro atualmente, Francisco Falcão. E na sequência, no STF, né, que eu acho que talvez tenha sido o momento mais próximo realmente, eu tive a oportunidade de assistir o link do programa, do episódio que o senhor me mandou, professor, com o Torquato de Castro, né, em que ele fala que o Torquato Pai, o Zé Paulo Cavalcante e o professor Lorival Villanova declinaram, né, da nomeação por conta de uma cultura que existia no Supremo de sempre prestigiar Pernambuco, né? E talvez aí um pouco na herança dessa linha ele recebeu
o apoio, na época, do governo do Estado de São Paulo, na pessoa do Mário Covas, da PUC, da USP. Então, foi uma coisa até meio que daquelas coisas tidas como certas que não dão para serem tidas como certas, né? Só depois de publicado o Diário Oficial e olhe lá, né? Terminou que não aconteceu porque à época entrou o ministro Ilmar Galvão, que era ligado lá à família Collor. Então, teve esses 3 episódios, mas que no final ele próprio via como algo positivo, né? Nunca aspirou, nunca quis, nunca, não foi nada que ele buscou, né? O que é diferente do que a gente costuma ver hoje, né? Eu não sei, professor, se a gente consegue. O compartilhamento de tela aqui para mim não está ativo. Eu tinha feito já uma apresentação a pedido da. Logo que ele faleceu, a OAB do Mato Grosso chegou a fazer uma homenagem a ele e tinha me pedido exatamente para eu falar um pouco sobre a obra dele. Eu tinha preparado uma apresentação, mas posso ler aqui brevemente para vocês, porque Eu que agradeço, Paulo. são poucos são, sei lá, nove livros de maior destaque, né? E 3 homenagens, né? Acho que o primeiro de todos, que é o mais antigo, que é o Introdução ao Direito Financeiro, Iniciação ao Direito Financeiro na primeira edição, é de 1966, né? Foi resultado de uma monografia da OAB de Pernambuco premiada com o primeiro lugar num concurso aí da seccional. Então, era um livro do qual ele nem se orgulhava muito, ele tinha um certo preconceito com esse livro por ter sido o primeiro, então ele era muito crítico com relação a esse livro. Ele achava que era um livro que ele escreveu quando não tinha maturidade suficiente ainda para fazê-lo, né? Mas era um livro que foi dedicado ao seu pai, né? O meu avô, no caso, o Disseu Ferreira Borges, desembargador, a sua mãe, Paula Souto Maior Borges, e a sua esposa, Terezinha, minha mãe, no qual ele encarava aí os conceitos de atividade financeira, estrutura financeira, tipos e modos de obtenção de receitas públicas, finanças fiscais, extrafiscais. Ele foi republicado aí pela Max Limonade em 1998, como forma de dar ciência aí aos leitores do método de aproximação que depois veio a ser o principal método de abordagem que ele utilizou para análise dos fenômenos científicos, né, que era a hermenêutica histórica, que ele costumava diferenciar da hermenêutica histórico-evolutiva, né? A gente está acostumado em diversas obras jurídicas a se deparar com a análise histórico-evolutiva dos institutos de direito que estão sendo objeto de análise, né? Mas a hermenêutica histórica que ele defendia ia mais para o lado de uma contextualização histórica daquele determinado momento em que editada a norma ou que gestada a teoria doutrinária sobre o direito, de maneira um tanto estática, né? Sem que consideradas os respectivos desdobramentos ao longo do tempo dessa teoria, ou enfim, dessa concepção que gerou a edição da norma. O segundo trabalho, o principal trabalho, eu diria, dele, né, o mais conhecido, o mais famoso, o mais prestigiado, que é o Teoria Geral da Isenção Tributária, que é de 1969. E já naquela época, né, um pouco antes, 1900, por volta de 65, ele estava recebendo os primeiros convites para ministrar aulas em São Paulo, muito por conta de um artigo que ele escreveu defendendo o municipalismo, né? Até pela sua condição de procurador, que foi lido pelo professor Geraldo Ataliba, que imediatamente o chamou para dar aula por conta desse artigo.
E aí, já naquela época, isso ele fala no prefácio, num dos prefácios, no prefácio de uma das edições desse livro, já se discutia a reforma tributária da época, né? Que era prévia ao Código, que é a Lei Ordinária 517/2066, né? Então, a gente já tinha uma controvérsia, né? Uma polêmica com relação às isenções tributárias desde esse tempo, né? O que a gente ora vê repetido em todos os debates em volta do tratamento que deve ser destinado às isenções tributárias no âmbito da atual reforma, né? Mas também é dedicado a Terezinha, aos amigos Paulo e Sônia de Barros Carvalho, nas palavras dele, amigos certos das horas certas e incertas, além do compadre Lorival Villanova, né, que foi padrinho da minha irmã, Maria Tereza. Como eu falei, né, mencionava a eminente reforma à época como pressuposto para o estudo mais aprofundado das isenções, no enfoque estritamente jurídico, porque na época se utilizava muito da questão extrafiscal para análise das isenções, então ele tentou fazer uma análise mais asséptica, né, para usar o adjetivo aqui que é mais utilizado aí para dogmática. Na segunda edição de 80, ele superou o conceito prevalecente de isenção como hipótese legal de dispensa do pagamento do tributo para hipótese de não incidência juridicamente qualificada, que era como ele distinguia a isenção da imunidade, né? Uma era constitucionalmente qualificada, a outra era legalmente qualificada, mas era uma conceituação que também recebe alguma crítica por parte da doutrina por conta da definição pela negativa, né? Uma vez que ele fala em hipótese de não incidência da norma obrigacional. Mas, enfim, como tudo que estudou, um livro muito denso, né? Muito aprofundado, né? Você escrever, sei lá, estou pegando a edição aqui, 400 páginas, sendo 385 de textos, né? Da terceira edição. Só sobre isenções, né? Demonstra aí a capacidade de aprofundamento no objeto de estudo. Não é, obviamente, né, professor, a tese do senhor, eu vou até cometer uma indiscrição, se o senhor me permitir aqui. Quando chegou a tese do senhor para ele analisar, ele ficou desesperado, porque era uma tese ainda mais extensa, né, professor, sobre segurança jurídica na época que o senhor escrevia, então ele teve um trabalho grande para analisar, mas obviamente que fez todos os elogios devidos, né, professor? Na terceira edição, né, ele conclui aí realmente como a isenção como sendo a hipótese de não incidência juridicamente qualificada, que foi o conceito doutrinário que, no fim das contas, prevaleceu no âmbito da doutrina, ou pelo menos que a gente vê de maneira mais recorrente, né? O professor Joaquim Lustosa está aí nos dando a honra da audiência. Também era um amigo muito querido, doutor Soto. Obrigado pela referência. Abri aqui, que estava fechada a câmera. O agradecimento é todo nosso. Fique à vontade, Joaquim. O Lei Complementar Tributária, né, veio em 75, na sequência, que foi o livro por meio do qual ele defendeu que a inexistência da hierarquia entre a lei complementar e a lei ordinária, né, que foi uma doutrina que a posteriori veio a ser muito criticada, principalmente pela advocacia, porque foi a doutrina que resultou no julgamento pela revogação da súmula 276 lá do STF, que dizia com a isenção da COFINS no tocante às sociedades uniprofissionais, né? Então, a gente tinha a Lei Complementar 7091 versus a Lei Ordinária 9430, e com base principalmente na doutrina dele, o Supremo promoveu a revisão de todo o entendimento que já havia sido consolidado, não só consolidado, mas simulado, né, no STJ. Então, Paulo, só uma parte aqui que eu vou precisar sair, dar um abraço a você, a doutor Hélio, que é nosso amigo,
e dizer de um prazer de estar assistindo isso, que eu guardo as melhores recordações do Dr. Souto, viu? Foi meu professor na graduação, quarto período, segundo semestre de 1990, e cada aula dele era uma conferência espetacular. Muitas eu não esqueço até hoje. Não esqueço das conversas, poucas que eu tive com ele, mas conversas maravilhosas, só quero deixar isso registrado. E uma vez eu perguntei a ele, professor, e as avencas da Samambaia? O senhor continua falando? Ele fez, Joaquim, não tem coisa melhor. Aconselho você a fazer o mesmo. E demonstra que era um homem de muita sensibilidade, muito apuro. E dizer que é uma satisfação de lhe rever, pelo menos ainda aqui virtualmente. Vai ter outras histórias para contar, mas fica para outro dia, que eu vou precisar desligar aqui. Não, sem problema, Joaquim. Uma Forte honra abraço, viu? Ainda que até o momento fique à vontade. A gente entende perfeitamente. Ele também tinha excelentes lembranças suas, enfim, sempre se referiu a você com muito carinho e com muita gentileza. Quando a minha turma se formou, você não lembra disso, eu me graduei em 93, e nossa turma teve várias festas, e ele foi com Dona Terezinha para uma das festas da turma da gente, e Dona Terezinha gostou tanto da turma que disse, Souto, nós vamos fazer uma festa para os meninos. Aí doutor Souto e Dona Terezinha deram uma festa para a gente, final do ano de 1993, lá na casa da Ferreira Lopes. Eu lembro. Não me esqueça. Você lembra disso? Aí eu lembro. Ela gostou tanto da gente desde aquela época e as lembranças são as melhores possíveis. Fez muitos amigos dentre os alunos, você certamente é um deles, né? Evandro, que está aqui na FGV, Evandro Carvalho, Virgínia Leal, enfim, temos vários amigos. Eu vou desligar e pedir uma licença e dar um abraço para todo mundo. Um abraço. Uma alegria, obrigado. Alegria. Um abraço, obrigado. Na sequência, professor, eu acho que o lançamento tributário, que veio em 1981, dedicado à memória do seu irmão, Reginaldo, de Geraldo Ataliba também, amigo irmão, nas palavras dele, e a mim, né, que era o terceiro filho. Nesse livro ele solucionou a controvérsia do lançamento como ato ou procedimento, né, com a conclusão pela plurissignificação estabelecida pelo próprio código, né, que ora dispõe sobre o instituto como ato, ora dispõe como procedimento. Então ele sempre buscava em todas as suas, ele via na unificação algo a ser buscado na atividade científica, né? Que sempre que a gente se deparasse com os maniqueísmos, ele não era muito crítico aos maniqueísmos, né? Ele sempre se referia aos maniqueísmos tão comuns, né, no direito como um todo, né? Direito público, direito privado, direito nacional, direito internacional, né? Eles sempre buscavam a maneira de unificar como forma de, segundo ele, um mérito epistemológico que deveria ser buscado por todos, né? Ele sempre trazia o exemplo curioso de que na tribuna ele falava, olha, o sujeito foi ser interrogado pela autoridade que perguntou, senhor fulano de tal, responda sim ou não. O senhor continua roubando? Então ele dizia, olha, qualquer resposta que fosse dada seria uma resposta problemática. Então, muitas vezes é assim na análise dos fenômenos jurídicos e dos maniqueísmos, né? Nem sempre, entre o 8 e 88, existem 80 tons de cinza, para usar aí uma expressão mais corrente, né? Na sequência, em 84, veio Obrigação Tributária, uma introdução metodológica, que, embora não tão extenso como de costume, um livro de menos de 200 páginas, talvez seja, eu pelo menos assim acho, o mais denso de toda a sua obra. Foi dedicado à memória de Alfredo Augusto Becker e Geraldo Ataliba, e ele já no prefácio agradece também ao professor Paulo de Baixo Carvalho pelas observações críticas resultantes do solidário interesse no acompanhamento da obra. Então ele analisou as bases lógicas e metodológicas no estudo da obrigação, a questão da patrimonialidade na doutrina das obrigações, a questão da transitoriedade na doutrina das obrigações, dentre outros temas, né? E foi engraçado nesse evento que eu pude participar na OAB lá do Mato Grosso em homenagem a ele, logo depois do falecimento. Eles escolheram, cada palestrante falava sobre uma das obras.
e um procurador do estado de Goiás foi designado para falar sobre essa obra. E ele disse, olha, eu escolhi esse livro, dentre outras coisas, porque era um dos menores e que ia me viabilizar participar dessa palestra tendo lido em tempo de fazer uma análise mínima, mas, curiosamente, ele denomina o livro de uma introdução metodológica, que é o subtítulo, né? Mas que de introdução não tem nada, né? Segundo esse procurador relatava. Então, como sempre, aí, analisando os fenômenos com uma profundidade muito peculiar, né? Na sequência, em 94, veio aquele que passou a ser o principal livro da sua carreira, né? Eu tinha mencionado aqui o Teoria Geral da Isenção Tributária, mas o Teoria Geral é um livro de dogmática tributária, né? Um livro de análise do sistema de direito tributário. O Ciência Feliz, o subtítulo da primeira edição, que já não está presente nas atuais, diz mais sobre o livro, eu não sei porque ele suprimiu, mas era Ciência Feliz sobre o mundo jurídico e outros mundos, né? São ensaios esparsos sobre os mais diversos temas que lhe ocorriam. Então, ele chega a... Existem... É curioso porque minha mãe mesmo contou uma história que ela estava num congresso e foi entrar no banheiro feminino e tinha uma moça lá aos prantos, muito jovem, e minha mãe foi socorrer a menina ao fim disse que na realidade ela estava emocionada porque estava muito decepcionada com o direito e que esse livro e a fala do Dr. Souto sobre ele fizeram com que ela, de certa forma, retomasse aí o interesse pela atividade jurídica com os ensaios, né, que são filosóficos, né, professor? Não são ensaios... eu estou falando muito aqui, viu, professor? Estou seguindo o roteiro aqui, mas o senhor fique à vontade para me interromper em caso de necessidade. E bem como os demais colegas também, caso tenha alguma pergunta. Tá ótimo. Para trazer aqui alguns temas, né, que foram encarados nesse livro, são ensaios espaços, como eu falei. O mais importante é o caminho do coração, né? Depois eu separei um trecho lá no final para ler para vocês dele, mas é o que é mais citado, é o que é mais mencionado, é um dos preferidos dele e de todo mundo que menciona o livro, sempre a gente escuta menções ao caminho do coração como sendo o ensaio do Ciência Feliz, assim. Por isso que é um dos primeiros, mas também eu acho que o livro como um todo meio que resulta aí também desse ensinamento do Becker, né, de viver do direito tributário e não para o direito tributário. Então é um livro que também reflete muito do momento de vida dele, que ele já não estava mais, né, querendo tratar de direito tributário, já estava muito mais voltado às questões de filosofia. Mas, além do caminho do coração, tinha o Apologia do Erro, que é um pouco nessa linha do Popper, né, da refutação, de que, olha, nós somos educados para, de certa forma, não gostarmos do erro, né, vermos o erro com um certo preconceito, e somente por conta da percepção e da constatação de um erro é que a gente pode abandonar aquela determinada linha e seguirmos para uma outra. Então, o erro tem um super valor, né? Ele traz faz a apologia, como diz o nome do artigo, né? A audácia intelectual como pressuposto da atividade científica. Além desse, o Educação para o Brilho, né? Meio que numa constatação de que o sucesso pessoal como critério de decisão sobre a importância das pessoas não pode prevalecer. E aí escreve sobre outros temas, né? Sobre a democracia e seus paradoxos, o amor ao próximo e a ética das relações humanas, fundamentos racionais da fé,
Então, ele sempre se preocupou aí na última quadra da existência, até por conta da religiosidade, de certa forma, estabelecer um vínculo entre ciência e religião, né? Ciência e fé. Tem alguns artigos publicados sobre esse tema. E os vários testemunhos também de amizade, né? Aliomar Balieiro, Gilberto de Lua Canto, Alfredo Becker, Lorival Villanova, Geraldo Ataliba, além de outros. Então, esse é o livro do coração, como ele gostava de chamar. Depois, em 96, ele publicou pela Malheiros O Contraditório no Processo Judicial, uma visão dialética, que é um livro que, de certa forma, demonstra a inquietação dele, né, jurídica, inclusive, transbordava o direito tributário. Ele defendia a utilização de uma lógica diferente da lógica que é atualmente utilizada, normalmente utilizada no judiciário, enfim, que é a lógica dialógica, né, pela lógica dialética, né, que somente pela tese da inicial, com a antítese da contestação e a síntese feita pelo juiz é que se constrói a solução mais justa para determinado caso. E, na sequência, aqui eu vi ele realmente empolgado novamente com o direito, mas diante de um fenômeno que não foi muito adiante, que foi o direito comunitário. Os últimos, 10 anos de produção intelectual dele foram dedicados exclusivamente a esse livro, que é um livro de 800 páginas, e que, a despeito do nome, essa era a grande briga, entre aspas, que eu tinha com ele, né? Era um curso que de direito comunitário tinha pouco, né? Não é nem que tinha pouco, tinha bastante coisa, porque, como sempre, ele era muito exauriente, mas é quase que tem uma parte do livro, inclusive, que é uma parte que é quase um livro de direito tributário internacional. Então, eu achava que ele poderia explorar comercialmente mais isso, né? Mas ele ficou um pouco desgostoso porque o Mercosul não foi adiante, né? Não, quer dizer, foi pouco adiante, né? Na sequência, eu fiquei de falar um pouco sobre as homenagens, né, professor? Ele teve o Teoria Geral da Obrigação Tributária, estudos em homenagem ao professor José Souto Borges, coordenado pelo Heleno Taveira Torres. Depois, o Extinção do Crédito Tributário, coordenado pelo Geilson Salomão, um prefácio de José Paulo Cavalcante Filho. E depois a tese do André Foloni, que foi Ciência do Direito Tributário no Brasil, Críticas e Perspectivas a partir de José Souto Borges. Então, nessa tese, toda a obra dele foi examinada do ponto de vista jurídico, revisitada pelo André Foloni, que terminou por se tornar um amigo também dele, até pela homenagem em vida, né? Muito influenciado pelo professor José Roberto Vieira, lá da Universidade Federal do Paraná. E o André hoje, inclusive, se dedica quase que totalmente aí, pelo menos de acordo com a última conversa que tivemos, à universidade, né? Tá inclusive com carreira não só acadêmica, mas administrativa no âmbito da universidade. Eu tinha separado aqui como última parte, né, professor, a academia, uma parte mais curta, até por conta do horário, para a gente não extrapolar a hora determinada. Na Faculdade de Direito, diferentemente do que se pode cogitar, né, ele não era professor de Direito Tributário. Ele lecionava a disciplina de Filosofia na graduação, até por ser também bacharel em Filosofia. Então, sempre foi uma matéria que foi objeto de seu interesse. A disciplina tributária, na realidade, ele só lecionava na pós-graduação estricto sensu,
ou seja, no doutorado e no mestrado, onde ele também foi coordenador, né? Além de diretor, né? A eleição, inclusive, para a diretoria, que foi mais ou menos na época desses episódios a que o Joaquim se referiu, foi uma eleição muito bonita, tá? Na realidade, porque foi uma eleição meio que a pedido dos próprios colegas, dos próprios alunos e dos próprios funcionários, né? Ele estava já em vias de ingressar com seu pedido de aposentadoria, suspendeu o processo para poder concorrer. E foi engraçado porque foi um momento inicial muito festivo, que culminou com a eleição dele, mas que terminou de maneira um tanto desgostosa, porque, primeiro, ele queria fazer as coisas para melhorar a universidade, encontrava muita resistência na própria burocracia do Estado, mas eu diria até um pouco também na parte docente, que não lhe apoiava tanto. Então, até nos que apoiavam, é engraçado, ele dizia que alguns que apoiavam deram mais trabalho do que os que não apoiavam. Então, eu sinto que ele ficou um pouco desgostoso da política docente praticada no âmbito da universidade, da faculdade. Então, talvez esse tenha sido realmente o principal motivo pelo qual ele tenha saído, né? Tenha renunciado. Mas ele era muito também dedicado à melhoria da faculdade de Direito como um todo, né? Ele levava o jardineiro nosso lá de casa para a Praça Adolfo Cine para poder fazer a manutenção da praça, exatamente porque não conseguia no tempo que gostaria, por conta da burocracia inerente à administração, né? Inevitável, mas lá ele tinha um problema adicional de o prédio ser tombado, né? E ainda assim ele conseguiu restaurar o carrilhão da torre, o elevador, parte do mobiliário, que é todo aquele mobiliário histórico, né? E ainda assim, muito ligado à faculdade, né? Eu acho que umbilicalmente ligado, né? Desde o começo da carreira ali. Se perguntarem mesmo no Sul qual é a instituição a que ele mais é ligado, não era a Procuradoria do Município, não era a Advocacia, era a Faculdade de Direito do Recife, né? Sempre dedicou ali muitas horas à faculdade. Então, no final da carreira, como a gente já teve a oportunidade de mencionar aqui, ele sempre teve alguns de eleição, alguns autores de eleição em determinado momento da vida, né? Ele sempre leu Popper, né? Sociedade Aberta e Seus Inimigos, enfim. Depois ele leu muito Heidegger, o Zeit und Zeit, né? O Seria o Tempo. Lia bastante Hölderlin, Rainer Maria Rilke, Kant, Villers, Bachelard, Konrad Lorenz, que não é um filósofo, é um etólogo, que analisava, o professor conhece, mas enfim, analisava o comportamento animal, né? E ele, até pela própria relação que tinha com os cachorros, com os bichos de maneira em geral, era um tema que também interessava muito a ele. E nos últimos tempos ele estava lendo muito Jean Guiton, Morin, e ele sempre se referiu a Hegel nos últimos tempos como sendo o suprassumo da filosofia. Era como se ele tivesse se encontrado em Hegel. Ele lá em Aldeia, ele gostava muito de Aldeia porque ele assistia também missa no Colégio das Damas, ali as damas do Colégio das Damas lá do Recife das Graças têm uma propriedade lá em cima em Aldeia, né? Onde elas têm uma igreja que é onde tem a missa mais próxima para quem mora em Aldeia, para quem está em Aldeia. E ele descobriu que o padre da missa sempre soltava alguma observação filosófica nos seus sermões,
e terminou conversando com o padre depois da missa, descobrindo que o padre era o padre Paulo Menezes, que era um dos maiores especialistas em Lima Vaz, que é um dos maiores filósofos da história brasileira. Então, ele chegava 1 hora mais cedo na missa para conversar sobre filosofia e principalmente sobre a fenomenologia do espírito de Hegel com o padre Paulo Menezes. Então, ele terminou a vida depois de ter passado por Popper, depois de ter passado por Heidegger. Eu acho que foram os mais importantes, né, na formação dele, mas terminou mesmo a vida tendo Hegel como o principal autor de sua referência ali, né? Eu não sei se temos tempo ainda, professor, temos 2 minutos aqui. Eu tinha separado um trecho do Ciência Feliz lá do Caminho do Coração para ler aqui e um trecho da Apologia do Erro. Não sei se posso. Por favor, Paulo, por favor. O Ciência Feliz, o Caminho do Coração é aquele ensaio sobre o qual eu falei, que é meio que o mais citado por todo mundo que lê, né? Ele diz que a única busca, a tentativa que vale a pena, consiste em percorrer e perscrutar o caminho do coração. Tendo coração, qualquer caminho deve ser percorrido. Este é o único desafio que realmente importa e compensa as penas do percurso. Caminho do coração implica fidelidade à vocação, ao apelo que convoca todo um projeto de existência. Mas a alternativa do descaminho não pode ser descartada. Nem será o caminho do coração necessariamente tranquilo. É apenas desejável que assim o seja. Isso é um trecho do Caminho do Coração que está na 3ª edição, na página 58. E o outro, do Apologia do Erro, a inclinação para o brilho intelectual, ele diz, né, a educação do cientista é pervertida, porque é sempre voltada para o brilho intelectual. Ali não há, pois, lugar para a morada do erro. A arte de evitar os erros, a verba o esplendidamente Popper, deve ser substituída pela arte, muito mais elevada, que consiste em assumir-lhes a responsabilidade, aprender com eles e tentar evitá-los no futuro. Apologia do Erro, página 27 e 28, Ciência Feliz, 3ª edição, Cartier-Latam. Então, esse foi o roteiro que eu preparei aqui, professor, dentre ontem e hoje, para poder falar com vocês, passar um pouquinho da obra dele, enfim. Olha, Paulo, eu quero agradecer ao Instituto Zé de Contatos, né, de Pernambuco, a doutora Érica, a doutor Eric, não é? Quero te agradecer demais, né? O filho falando sobre o pai, não um pai tão significativo, o filho seguindo a mesma linha do pai, do José Souto Manuel Borges, sem dúvida nenhuma, um dos maiores juristas de Pernambuco e do Brasil. Não é? Então, me parece que é um momento assim, importante para o grupo de pesquisa ter a possibilidade de te escutar, sabe, Paulo? E, só para encerrar, eu queria que você falasse um pouco de um evento que ocorreu em São Paulo. Eu não sei se foi no Cadoro, foi no Maxud Plaza, quando o pessoal da PUC de São Paulo atribuiu a ele o título de doutor. Eu achei aquilo muito emocionante. Ah, é verdade, é verdade. É verdade. Esse é um jeitinho brasileiro, né? Como as coisas acontecem, né? O senhor veja, né, professor? Ele, diferentemente do que foi divulgado aí depois do falecimento, né? Ele não tinha mestrado e não tinha doutorado. A despeito de participar e de ter participado das bancas de quase a totalidade dos autores tributários, professores tributários do país, né? E aí veio a regulamentação do MEC, uma regulamentação, diga-se, legítima, né? Demandando titulação para que você possa participar de bancas que concedem esses títulos, né? Nada mais razoável do ponto de vista de normatização. Mas fato é que ele não tinha e não ia mais fazer naquela quadra da existência, naquela altura da vida. Então, o pragmatismo que eu vejo a situação é que resolveram com o título de
professor emérito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? Título que à época era um título que só quem o detinha era o professor, me faltou o nome agora, do Potiguar. Me faltou o nome dele agora. Que também era advogado, e que veio a ser posteriormente otorgado a ele, né? Então, hoje, obviamente, a gente tem o professor Paulo Baixo Carvalho, o professor Roque recebeu no ano passado, mas foi motivo para ele, obviamente, de muita alegria, né? Muito orgulho, não deixou de ser um reconhecimento da sua carreira, né? Principalmente lá em São Paulo, né? Lá no Sudeste, porque ele era muito valorizado lá no Sudeste, no Sul-Sudeste, porque ele só era ouvido no Recife depois que os assuntos passavam, obviamente, pela ouvida de todos esses grandes nomes em São Paulo. Então, muitas vezes a solução que ele encontrava, o enfoque, a abordagem, né, isso pode acontecer com todo mundo, né, é do método, era diferente e inovadora, né, em relação ao que todos os demais tinham visto, e por conta disso ele era muito valorizado como parecerista, né, e tinha também um viés muito forte pragmático, a despeito de toda essa teoria, de toda essa filosofia. No âmbito tributário, ele sabia, pelo menos a meu ver, como eu vejo, ele sabia aplicar todo esse arcabouço, né, doutrinário, de maneira pragmática. Então, para citar 3 casos aqui de referência muito rapidamente, né, professor? E até, além do caso, até 2, né? Porque um eu já citei, que era o caso da isenção da COFINS, que foi revisto aí no âmbito supremo, foi um dos casos com maior repercussão. Um outro também pró-fazenda, porque ele tinha essa característica, né? Ele não tinha um viés fiscalista, mas por também ser procurador do município e advogado, ele conseguia enxergar o fenômeno vestindo, né, ambos os chapéus. E foi a do salário educação, né? A constitucionalidade do salário educação, que ele foi procurado lá aí no Recife, pelo ministro Paulo Renato Souza, na época, do PSDB, que o salário educação estava com a inadimplência de 40% no Brasil inteiro. Então, estava com um problema sério de questionamento de constitucionalidade, e com base nos ensinamentos dele, foi um grupo de pareceres, na realidade, que foram apresentados perante o Supremo, pedidos pelo Ministério da Educação à época, que terminou com a declaração da constitucionalidade da contribuição. E, mais recentemente, caso prático que me ocorre aqui agora, é o da manutenção de benefícios fiscais no âmbito da SUDENE, né? Existia uma questão mais pragmática, mas muito voltosa economicamente e muito rica do ponto de vista de discussão jurídica, né? Porque eram empresas do sul do Espírito Santo que estavam abrangidas no âmbito da nova agência, do novo desenho da Agência de Desenvolvimento do Nordeste, né? Que a SUDENE passou a ser a ADENE, e que tiveram concedido o benefício e posteriormente foi revista a concessão por conta aí da antinomia entre a MP que concedia e a MP que estabelecia a área carecedora de incentivos. Então, terminou que ele conseguiu fazer prevalecer o entendimento de que depois das 5 autoridades, né, que analisaram o tema e deram pela legitimidade do benefício, o benefício deveria ser mantido. Então, pelo menos com fins, se não também prospectivos, pelo menos com fins, com impossibilidade de cassação retroativa, né? Então, acho que esses 3 casos são emblemáticos aí da sua atuação, além, obviamente, da titulação como professor emérito da PUC que o senhor se referiu.
muito obrigado a você, muito obrigado novamente ao Instituto dos Advogados, a doutora Érica, presidente, doutor Eric, vice-presidente. A gente está gravando esse episódio, né? A gente vai colocar no canal do grupo de pesquisa e a gente costuma também distribuir com alguns professores europeus, portugueses, espanhóis, italianos e também na África. A gente está começando a fazer isso com Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe. É com um apoio assim muito forte, Paulo, do professor Diogo Leite de Campos, que é o autor, né, coordenador da legislação tributária de Portugal. Olha, Paulo, muito obrigado mesmo. Sabe, você ter sido tão atencioso, tão gentil conosco, aí ter permitido que a gente escutasse, né, durante mais de uma hora sobre o professor José Souto, né, Maior Borges, que foi meu orientador no mestrado, né, e que também foi meu orientador, de certa maneira, no doutorado, quando deu aquele conselho, olha, diz para o Marcelo Rebelo de Souza que ele é o responsável por você estar ali, tá certo? Então, que ele banque também a sua tese. Foi ótimo, realmente foi uma coisa que me deu mais tranquilidade na defesa da tese. E a educação para o brilho, né, que eu peguei também o professor nesse período, quando ele falava sobre isso. Quer dizer, de repente, é o menos importante, né? De repente é o menos importante que às vezes a academia inverte essa importância, né? Parece que o professor foi muito feliz quando tratou desse assunto, né? Nesse texto sobre a educação para o brilho. E na época que eu estudava com ele, ele valorizava muito a obrigação tributária que o senhor falou há pouco, né, Paulo? Olha, é um livro pequeno, mas é verdade. Ele considerava um livro muito importante e um livro de maturidade, né, intelectual do professor Souto Borges. Sem dúvida, professor. Peço até desculpa por ter cansado o pessoal com mais o pouco da obra tributária, né? E mais com a obra filosófica, até com o próprio histórico de vida, mas é talvez um desvio aqui da qualidade de filho, né? Mas é mais porque eu acho que realmente ele tem mais a ensinar pelo exemplo que deixou e por essas obras filosóficas do que realmente pelas obras tributárias, que apesar de muito aprofundadas, né, são menos importantes diante do contexto das obras filosóficas realmente. Tá bom, Paulo. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos, não é, Paulo, que ficaram conosco até aqui. Vamos colocar essa gravação no canal do grupo de pesquisa. Paulo, muito obrigado. Uma boa noite para você, uma boa noite para vocês todos. Tá bem? Obrigado. Obrigado, senhor. Boa noite a todos. Tudo de bom. Graças. Muito obrigado.